conversar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de chamar para a nossa roda agora, para o Mercado Aberto, o Silvio Campos Neto, que é sócio e economista sênior da Tendências Consultoria. Silvio, muito obrigada pela sua participação. Eu dei aí um contexto para a gente começar essa conversa. Primeiro, eu queria saber com você se em algum momento da sua larga experiência em economia, você viu tanta incerteza relacionada às manchetes de jornais e às ações, aos desmandos, aos mandos e desmandos de um único líder político. Bem, antes de mais nada, bom dia, Amanda, é um prazer falar com vocês hoje. Enfim, essa é a nossa realidade, né? Esse ambiente muito instável, muito volátil, com os mercados reagindo a cada sinalização de Trump, né, proveniente do governo norte-americano. E respondendo a sua pergunta, né, se no passado nós já tivemos algo similar, de fato tivemos no primeiro mandato do Trump, né, onde ele iniciou aquela guerra comercial com a China ali em meados de 2018, e os mercados passaram vários meses, né, operando nessa volatilidade no aguardo de informações na época sobre acordos, negociações comerciais entre Estados Unidos e China, o que novamente devemos observar. Os mercados especulando se essas conversas irão começar ou quando irão começar. Vimos de ontem para hoje a China negando que esteja nesse momento em negociação com a Casa Branca. Então, de certa forma, essa é a realidade que iremos nos defrontar de agora em diante. Um mercado muito instável, muito condicionado por essas declarações e sinalizações de Trump, e num ambiente que acaba trazendo implicações muito negativas para o desempenho econômico, né, não só dos Estados Unidos e também do mundo. Como você mesma mencionou há pouco, ontem o livro bege do Fed já apontou esse início, esse aumento de incertezas. Os próprios índices de confiança já captam isso, as bolsas captam isso, e o resultado que nós iremos observar nos próximos trimestres é uma desaceleração bastante acentuada da economia norte-americana. Se a gente puder focar nisso, Silvio, que você trouxe, nos resultados, né? O livro bege já aponta, quando você fala de queda de expectativa, da confiança dos consumidores, por exemplo, alta de preços, uma corrida para as compras, o que isso representa na economia real? Né? É um adiamento da tomada de decisões, de investimentos por parte de empresários, de expectativas de balanços mais negativos de empresas. Como é que isso se traduz e como é que chega na economia real, no bolso do consumidor, nas decisões dos empresários, seja de investimentos, seja de novas contratações? Isso gera uma paralisia geral? É exatamente isso. Quando há um ambiente de total imprevisibilidade, como temos hoje, no fundo ninguém sabe quais serão as tarifas de importação que estarão vigentes de forma mais duradoura, não é? E tudo dependendo muito do humor do presidente. Ele acorda um dia e decide aumentar as tarifas para mais de 100%, no caso da China, eventualmente pode reduzi-las com base no que ele acha correto ou não. Então, num cenário como esse, de total incerteza e insegurança, é natural que as empresas adiem suas decisões, não é? Essa visão dele de que trará negócios, empresas e produção de volta ao território norte-americano. Isso não vai se efetivar, no fundo, há toda uma complexidade das cadeias produtivas que limitam isso, e o próprio contexto de imprevisibilidade também é um fator que gera uma paralisia, uma postergação de decisões. Então, como que a gente observa isso? Né? No fundo, uma perspectiva de que as empresas terão resultados piores, e isso se manifesta na queda das ações. Importante destacar que nos Estados Unidos uma parcela grande da população investe no mercado acionário. Pesquisas apontam cerca de 60% da população que tem parte da sua riqueza na bolsa. Então a queda da bolsa é um fator também que pesa sobre o sentimento das pessoas e do consumo. Então essa combinação acaba, de certa forma, trazendo efeitos negativos sobre a demanda, e é o que nós devemos observar nos próximos trimestres. Um desempenho econômico mais fraco. Tanto é que anteontem, o FMI revisou para baixo as projeções de crescimento dos Estados Unidos, sendo que, inclusive, os números que eles apresentaram, eu diria que até tem um risco de uma desaceleração mais forte. É interessante você falar, né, das famílias americanas, porque não existe tanta essa tradição no Brasil, mas como o mercado acionário lá é mais antigo, mais pulverizado, mais disseminado, tem muita gente que coloca a sua aposentadoria lá, eles chamam do 401k. Então, você vê o seu patrimônio, a sua aposentadoria substancialmente reduzir com cada queda dessa da Bolsa. Então, não é uma coisa que fica, o mercado, um ente, um agente distante. Não, as pessoas vão olhar lá, num dia elas têm X, no outro dia elas têm X menos tanto.
Então, isso impacta diretamente nas famílias. Agora, trazendo um pouco essa conversa para o Brasil, Silvia, a gente já está num momento um pouco mais desafiador, com a inflação muito acima do teto da meta, com uma política restritiva do Banco Central de aumento de juros. Deve haver mais um pequeno aumento nessa próxima reunião do Copom. Como é que essas incertezas atuam ainda? Elas podem potencializar a desaceleração econômica do Brasil? Ou você vê a gente relativamente preservado, porque somos uma economia mais fechada? Você vê oportunidades em alguns setores? Como é que isso está no seu balanço de riscos? De fato, o Brasil já tem sido, não é, vítima de seus próprios dilemas. Não é? Por mais que a economia tenha apresentado uma boa performance nos últimos anos, os limites para esse crescimento já estão muito claros, né, com os desequilíbrios que vão emergindo, seja na questão inflacionária, né, que é o grande destaque, mas também na própria situação insustentável das contas públicas. Né. Recentemente, a divulgação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias escancarou que, a partir de 2027, não há espaço mais para as despesas discricionárias, que são os investimentos, o custeio. Né. Então, o Brasil vai precisar, né, tomar decisões duras, e a gente sabe que até as eleições isso dificilmente vai acontecer, e o resultado é esse ambiente, né, de incerteza também por aqui e de taxas de juros muito elevadas. Né? E aí eu não me refiro à Selic especificamente, mas ao custo do capital no mercado. Né? As taxas reais de juros aqui no Brasil, as taxas de 5, de 10 anos, estão aí nos seus maiores níveis em muitos anos. Né? Então é claro que esse ambiente internacional acaba sendo um complicador a mais para um ambiente já muito complexo do ponto de vista doméstico. Né? É claro que, em termos diretos, o Brasil acaba não sendo tão afetado, porque as exportações nossas representam cerca de 15% do PIB. Então, o Brasil, como você bem mencionou, não é um país muito interligado a essas grandes cadeias de produção globais, mas também sofremos alguns impactos. Né? Com o mundo desacelerando, e provavelmente isso vai acontecer nos próximos trimestres, isso afeta não só a demanda pelos nossos bens, afeta, por exemplo, preços de commodities. O Brasil é um grande exportador, e aí muito dependendo do que acontecerá com a China, né, que é nosso principal mercado, e tem também o efeito via mercados, via aversão ao risco, né, e aí impactos via bolsa, via taxas de câmbio, ainda que o dólar, nesse momento, aí é uma diferença em relação a crises anteriores, né, onde sempre num momento de maior preocupação, de maior incerteza, o dólar sobe em relação a todas as moedas. Agora não é isso que está acontecendo. O dólar tem caído em relação a moedas de avançados e ficando mais ou menos estável em relação às divisas de emergentes. Mas ainda assim, o real é uma moeda que tende a sofrer caso, né, a situação global se torne mais desafiadora. Então, no fundo, tudo isso representam, né, um ambiente interno difícil, apesar do desempenho econômico aqui até agora ter sido bom, mas só escancaram, né, as questões que nós temos que atacar do ponto de vista de fundamentos o quanto antes. Sabemos que até as eleições será difícil, mas quanto mais adiarmos essas decisões, maior será o trabalho à frente. Acho que você traz um ponto muito bom, né? Até o Gabriel Galípolo falou isso nessa semana. Ele falou, olha, a gente está passando por um crescimento, o Brasil está tendo um crescimento substancial, pelo menos nos últimos 3 anos, crescendo acima de 3%, né? 22%, 23%, 24%. Mas de alguma forma, 22, 23 e 24, né? Agora 25 a gente deve desacelerar um pouco, mas de alguma forma isso mascara esse problema que você trouxe, dos fundamentos. Quer dizer, a gente não vai conseguir cumprir o arcabouço fiscal que está em xeque a partir de 2027, a gente está crescendo bastante, mas com inflação muito alta, com juros em níveis elevadíssimos. Como é que você enxerga o Brasil daqui para frente? É um crescimento que é insustentável, é um crescimento que deve se desacelerar bastante, a taxa de juros, a política monetária já está fazendo efeito sobre essa desaceleração da economia. Como é que estão suas projeções para os próximos anos? Né? Quais são os problemas que o Brasil vai ter que lidar daqui para frente, Silvio? Essa taxa de crescimento muito elevada, pelo visto, não é sustentável. A gente está crescendo acima da capacidade. Basicamente, o crescimento de médio e longo prazo, o crescimento estrutural, depende de alguns fundamentos, depende do crescimento da sua mão de obra. E o Brasil já não tem mais uma demografia tão favorável como no passado, depende da expansão dos seus investimentos, né, da sua capacidade produtiva. O Brasil é um país de poupança baixa, consequentemente de investimentos também em níveis internacionalmente reduzidos, e também da produtividade, que é um outro dilema que nós temos. Né? Há alguns setores que
tem mostrado historicamente o aumento da produtividade, mas de forma geral, na média, é uma economia que mostra um crescimento muito baixo de produtividade. Então, o Brasil paga o preço das escolhas que nós temos feito ao longo aí de décadas, não é? Que não tem sido escolhas, pelo menos em boa parte do tempo, voltadas a tornar o país mais eficiente, mais produtivo, mais competitivo. E nesse contexto, quando a gente tenta crescer além do que os fundamentos permitem, com muitos estímulos, né, como temos visto nos últimos anos, esses desequilíbrios fatalmente surgem. Né? O Brasil vem uma inflação mais alta, o déficit em conta corrente sobe, como também tem acontecido, e a situação fiscal vai se deteriorando. Quer dizer, então, por mais que a foto hoje possa até parecer boa, mas já nem tanto, porque a inflação, como você lembrou, já está um tanto acima da meta, o filme aí olhando os próximos anos é bem mais desafiador. Então, como eu falei na última resposta, algumas decisões difíceis vão ter que ser tomadas. Mudanças de regras que condicionam o gasto público, olhando também algumas despesas que se tornaram importantes, como a questão das emendas parlamentares, como a questão do judiciário. Então, são medidas assim que o Brasil não vai resolver o seu problema fiscal aumentando receita. Isso é um ponto importantíssimo. Nosso problema não é de receita, é de despesa. Então, são situações que nós temos que atacar nos próximos anos para que você consiga ter um ambiente mais sustentável e, principalmente, trazer essas taxas de juros de mercado para níveis mais razoáveis. Né? Como nós vimos ali em 2018, 2019, quando as taxas de juros caíram bem, porque o Brasil veio numa sequência de reformas fiscais que indicaram aos mercados que a situação estava sendo controlada. De uns anos para cá, nós retomamos uma linha mais expansionista, então agora teremos que remar tudo novamente para que, mais uma vez, a gente tenha uma perspectiva de crescimento equilibrado, com inflação mais baixa e juros mais baixos. Uma pergunta bem rápida que eu sei que você precisa ir, Silvio. E isso se traduz em quê? Em que tipos de reformas? A partir de 27, porque a gente sabe que isso não vai acontecer antes da eleição, mas vai ter que acontecer, seja qual for o governo de turno, de esquerda ou de direita. É o quê? É uma nova reforma da Previdência? Por exemplo, de novo, desindexar algumas despesas em relação ao salário mínimo ou não ter um reajuste real do salário mínimo? O Armínio Fraga disse isso outro dia, causou a maior celeuma na esquerda. Que reformas são urgentes do lado da despesa? Basicamente é tudo isso, né, Amanda? Você tem essa política hoje de reajuste real do mínimo, que embora tenha seu mérito em relação ao combate à pobreza, ao ganho de renda, mas isso tem um custo fiscal gigantesco, principalmente por conta da indexação de boa parte das aposentadorias e benefícios ao mínimo. Então, quebrar essa regra vai ser importante, né? Que se garanta pelo menos a reposição inflacionária, mas os ganhos reais têm que ser muito mais comedidos. A própria retomada da regra de indexação dos gastos com saúde e educação às receitas é mais uma retomada aí de regra nos últimos anos que dificulta o ajuste fiscal. Tem a questão das emendas que eu mencionei, tem o custo judiciário de 1,5% do PIB, que é disparado mais alto do mundo. Então, a gente sabe que são questões difíceis, né? Tem a Previdência que você citou, fizemos uma reforma boa em 2019, mas que não é suficiente diante do nosso desafio demográfico. Então, o Brasil vai se defrontar com um cenário onde essas decisões terão que ser tomadas. Caso contrário, ficaremos pelo caminho, com juros em níveis estratosféricos, colocando a dinâmica da dívida em uma trajetória insustentável e, consequentemente, nesse ambiente, o país crescerá menos, porque os investimentos serão menores, e aí todo um reflexo negativo disso, tornando os próximos anos mais difíceis. Então, decisões duras aí, infelizmente, terão que ser tomadas nos próximos anos.